Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Ensaio Esportivo, aqui direto da Faculdade Pitágoras de Divinópolis, onde vamos falar de futebol com gente boa, pratas da casa, que hoje voltam para onde iniciaram suas já consolidadas carreiras. Eu gostaria de agradecer a presença aqui hoje dele, que é diretor de jornalismo da Rádio Espacial FM de Pará de Minas, além de apresentador do programa Integração de Esportes da TVI, Velber Viana. Também ele que é hoje editor e apresentador do MGTV segunda edição e repórter Thiago Carvalho. Seja bem-vindo, Thiago. Valeu, muito obrigado. E o nosso amigo, que é estudante de jornalismo, está no 8º período e é presidente do São Bento Esporte Clube, tradicional time de futebol de Itapecerica, Alexandre Reis. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Para começar, vamos falar do nosso querido Bugre de Vilopolitano, que esse ano não conseguiu sair do módulo 2. E eu gostaria de saber de vocês, na opinião de vocês, por que isso aconteceu? Por que o Bugre não conseguiu voltar à primeira divisão? Eu acho que futebol acontece. Muita gente acha que o módulo 2, né, é uma competição mais fraca, às vezes, do que o módulo 1, que tem Atlético e Cruzeiro. Eu discordo, eu acho que às vezes a competição acaba sendo até mais difícil. Mais difícil. Mais complicado. Condições então, mais difíceis de jogo, de viagens. Você não tem recursos, né? Querendo ou não, uma cota de TV que ajuda muito no clube. Os patrocinadores não se interessam pela visibilidade que o módulo 2 oferece, que o módulo 1 é muito maior. Então você tem recursos a menos, você tem jogadores com um nível técnico um pouco mais baixo e uma competição mais difícil. Então eu acho que são esses três fatores que fizeram que o Guarani não voltasse aí para a elite do futebol. Eu sou da visão que talvez os mesmos erros do módulo 1 tenham contribuído para que o Guarani não obtivesse êxito no módulo 2. Como o Thiago bem disse, investimento. Mas no módulo 1 também, apesar, como você bem disse, das cotas de TV, de um patrocínio mais interessante, ainda ficava aquém para um time que talvez gostaria de disputar o título. Por que não o Guarani entrar com essa fome de disputar título, né? E aí, esses erros do módulo 1 levaram com que o Guarani caísse ao módulo 2, ficou devendo para a torcida divinopolitana, ficou devendo para o Centro-Oeste, porque o Guarani representa toda a região. E aí, nessa ânsia de chegar no módulo 2 e ir para o módulo 1, faltou-se planejamento, eu acredito. Que é o maior erro dos times esportivos hoje é a falta de planejamento. E não, aí, com certeza. Felizmente não conseguiu a classificação. Apesar da estrutura que o Guarani tem, se comparado com outros times do módulo 2. Estrutura e talvez, eu acho que esse ano se esperava mais ainda com a parceria feita com o América, né, que vieram jogadores do América, jogadores que estavam lá no clube, subiram da base, revelações, que vieram para cá e acabaram não vingando. Você acha que... Além disso, além desses nomes, né, que vêm, mas são nomes mesmo, são promessas que vão render, são jogadores que vêm para ganhar rodagem, para depois promessas, voltar. Né? São bem para... Muitas vezes essas parcerias prometem demais. Me permita discordar só um pouquinho, porque ele fala assim, faltou planejamento. Eu não acho que faltou planejamento. A equipe, quem conhece a diretoria do Guarani, o Renato Montac, o Vinícius, eu acho que eles até planejaram demais. Eles fizeram excesso. Eles fizeram uma aposta. Eles perceberam, olha, nós estamos sem dinheiro, é fato, nós não temos como trazer jogadores. A oferta de levar ali profissionais do América era boa, porque os gastos daqueles jogadores eram pagos pelo América. Então, assim, era uma forma acho que eles fizeram um planejamento. Infelizmente, o planejamento não deu certo. Era o que se tinha para fazer, né? Então, já pensar para o próximo ano uma maneira de captar. Se a principal falta é financeira, né? Olha, o que afeta o nosso trabalho prioritariamente é a falta de grana. Então, vamos pensar numa maneira de captar. Estamos fazendo isso, né? A própria criação do sócio-torcedor, né? A gente tem times grandes aí que não tem sócio-torcedor e um Guarani vem com um sócio-torcedor com ações específicas, inclusive o Guarani está fazendo 87 anos por agora, né, essa semana, com ações específicas para o sócio-torcedor. Formar a mentalidade de um torcedor que quer ajudar o clube, que precisa dessa ajuda para disputar contra um Cruzeiro, um Atlético da vida. Né? É um absurdo você falar o salário de um mês do Fred banca 3 anos do Guarani. E a identificação da torcida, será que não poderia trazer isso para o clube? Não, identificação que eu falo porque há alguns anos atrás o Guarani saiu de Divinópolis e foi jogar em Nova Serrana, né? E talvez com isso, né,
cria-se uma certa birra do pessoal de voltar, eles voltarem e não ter a mesma identificação? Não, eu acho que não. Eu acompanhei essa saída, sabe? Eu fiz muitas reportagens na época, a gente saía para fazer, era muito estranho. Você ir para a Arena do Calçado em Nova Serrana, uma bela estrutura. O Guarani foi muito bem recebido em Nova Serrana, mas não era o Farião, não era ali no Porto Velho, é aquela coisa da tradição do Guarani. E eu conversei com o Edilson, que era o presidente na época, e eu perguntei para ele, falei assim, Edilson, você está criando uma briga histórica. É a primeira vez na história do Guarani que o time manda seus jogos fora. Ele virou e falou assim, eu preciso fazer isso porque eu não tenho condições de jogar dentro do Farião por questões estruturais, laudos de bombeiros. Nós estamos numa emissora de TV universitária, a gente sabe, é preciso iluminação para você fazer uma transmissão de um jogo, né? A TV paga por isso, a TV paga o direito de transmissão, ela tem que exigir um mínimo para conseguir levar a qualidade para o telespectador, que é o torcedor do Guarani. Então ela está defendendo o que o Guarani tem que defender. E quando eles foram para Nova Serrana, foi uma decisão muito difícil. O Edilson falou assim, eu posso ser lembrado na história como aquele que quis tirar o Guarani de Divinópolis, mas eu preciso fazer isso para ter receita, para ter dinheiro, para entrar, para ter como eu conseguir montar um time. Então eu acho que... Foi eficiente? Eu acho que ele é aquele mal necessário. Ele precisou fazer isso porque senão a situação era pior e conseguiu manter o Guarani ainda até então no módulo 1, né? E já teve 2 ou 3 temporadas depois, não gerou essa birra. Ao que parece, não gerou essa birra. Como o Thiago bem disse, depois do resultado favorável contra o América, a torcida lotou o Farião da mesma forma, né? Mas poderia ter acontecido, não aconteceu. Por falar agora de identificação e casa, né? Vamos falar aí do Atlético, que agora conseguiu, que vai construir a sua nova casa, o seu novo estádio, mas o futebol não conseguiu encaixar ainda, né? Será que também é falta de planejamento? Tem uma figura central na história do Atlético, de 2013 para cá, que eu acho que tudo o que está acontecendo com o Atlético hoje é fruto dele não estar lá, que é o Eduardo Maluf. Eu acho que o que fez o Atlético ser o Atlético de 2013, chama-se, na minha opinião, lógico, os jogadores fizeram a parte dele, mas montar aquele elenco, criar aquela condição, apostar num Ronaldinho Gaúcho completamente... Todo mundo falou que era loucura. E tinha ali a mão do Eduardo Maluf, né? Ele veio apresentando, né, infelizmente, um quadro de câncer que foi... em momento algum, você viu uma recuperação dele, e ele já estava afastado há quase 1 ano e meio antes da morte dele. E eu acho que a mão dele, sabe? Aquela coisa de agora é a hora de mandar aquele ali embora, agora é a hora de contratar aquele diretor de futebol que não interfere na escalação do time. E que nem propriamente, né, preze pelos nomes. Exatamente. Se a gente for analisar as contratações do Atlético, as últimas contratações, só nomes de alcance nacional e até mundial. Robinho, Fred. Então, tem essa questão do olho clínico do Maluf para contratar pontualmente jogadores não tão caros, mas que dentro de campo fizeram a diferença no esquema que o Cuca propôs. É o cara que é o diretor de futebol, genuinamente diretor de futebol, né? Tipo um Alexandre Matos da vida, o Eduardo Maluf, que infelizmente o Atlético acabou perdendo de uma forma trágica, né? E não conseguiu preencher essa lacuna, colocar alguém que vai resolver esse problema no quesito de diretoria de futebol. De novo, planejamento. E o paralelo que a gente pode traçar, você citou o Mano, é a confiança do Gilvan. O Mano já tinha uma passagem pelo Cruzeiro, já conhecia o ambiente de trabalho, o sistema de jogo que o Cruzeiro colocava ali dentro de campo e manteve o Mano Menezes mesmo com um início não tão bom, não tão legal no Campeonato Brasileiro e mesmo tendo perdido a final para o Atlético. Isso foi importantíssimo para o Cruzeiro à medida em que o Campeonato Brasileiro foi ganhando sequência e a Copa do Brasil também, ele conseguiu colocar essa proposta, essa filosofia de jogo com o tempo. Entender que o Campeonato Mineiro muitas vezes não é parâmetro, né? Não. A gente tem uma cultura equivocada, contestada há muitos anos, mas que permanece que os péssimos resultados sempre são mérito ou demérito do técnico. E normalmente
corta-se a cabeça do técnico por isso, né? Se a solução fosse simples dessa forma, né, seria até fácil administrar um clube, né? Pessoal, o papo tá muito bom, mas nós vamos agora pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o ensaio esportivo. Vai perder essa cobrança. Vamos lá, Vitor. Vitor que vai salvar, hein? Com você, Vitor. Vitor que vai salvar, hein? Riascos vai cobrar a penalidade. Autorizado. Vai Riascos. Pé direito na bola. Vitor! Vitor! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! O Galo tá na semifinal! O Galo tá na semifinal, Galo! O Galo tá na semifinal! Vitor! Saiam que você não acaba de Tijuana! O Galo tá na semifinal! O Galo tá na semifinal! Segura ela! Vitor! Contra o Vasco no Mineirão, o Cruzeiro vai defender novamente a invencibilidade que tem dentro do novo estádio. E o técnico Marcelo Oliveira tem 3 desfalques importantes para essa partida: Borges, Nilton e Souza. E o treinador recebeu um apoio importante da direção do clube após a eliminação da Copa do Brasil. Voltamos agora com o ensaio esportivo e o nosso assunto agora é seleção brasileira. E aí, pessoal, o Tite recuperou a imagem da seleção brasileira ou ainda tem muito o que provar ainda, tem que ganhar uma Copa do Mundo para mostrar que é o técnico da seleção? Acho que sem dúvida, né? O Tite teve o melhor início assim, da seleção brasileira na história, nem o João Saldanha teve um início tão positivo. Eu estava fazendo as contas em casa, se a seleção brasileira tivesse com 0 pontos... e com o Tite, depois com o Tite, ela seria se classificaria como líder ainda. Como líder das eliminatórias. É um rendimento assim absurdo e a melhor expectativa possível para a Copa de 2018. Só que essa expectativa, ao contrário do Filipão, é uma expectativa em que a gente pode confiar. Que é um trabalho que vem sendo muito bem feito, muito bem estruturado. Depois de uma Copa aqui no Brasil, que foi um fiasco completo, 7-1, que... desestabilizou todas jamais as será esquecido, manchou toda a imagem da seleção brasileira. Exatamente. E dos jogadores que não eram tão ruins assim. Então essa expectativa com confiança, ao contrário do fanismo de somos brasileiros, na Copa a gente é outro assunto. Eu acho que dessa vez o Brasil vai para a Rússia com o sentimento de um time muito bem estruturado. Com certeza o Tite recuperou esse gosto da seleção canarinho, né? A gente só dá para a gente diagnosticar que ele recuperou. Como fez, não dá para falar com detalhes. Por que o Tite fez isso? Não dá muito. Trabalho sério, o Tite é muito sério no que ele faz. É capacitado, porque o futebol, principalmente brasileiro, tem muita mania de colocar a gente incapacitada para coordenar, dirigir, liderar, depende muito de capacitação. Às vezes se apega a nomes, até folclóricos, e o Tite não. O Tite é um cara capacitado, um cara que estudou, um cara que se capacitou na Europa, e etc, que tem casca, né? Também deu suas cabeçadas durante sua carreira, errou. Muito para aprender, ele aprendeu com essas cabeçadas, né? Uma delas em 2005, nós não precisamos relembrar, realmente. Mas, e isso que se fez nas eliminatórias é o que dá gás para a Copa de 2018, porque não foi só classificar, com uma baita responsabilidade essa classificação de agora. Eu vou discordar. Para variar. Para variar, né? Não, eu concordo em partes, porque eu acho que o Tite é, sem sombra de dúvida, na minha opinião, a pessoa mais qualificada para estar hoje onde ele está. Gostei de quando você disse personagens folclóricos, assim, né? Quase não tem, né? Dá para citar 10 nomes aqui. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Tite se estudou para estar lá. Mas recuperar a imagem da seleção brasileira diante da torcida, não. Não recuperou ainda. Eu acho que sabe quando vai recuperar? O dia que ganhar uma Copa do Mundo lá na Alemanha, de 7-1 em cima da Alemanha. É aquela... rancoroso. Não é rancoroso. Muito. A seleção acabou mais rancoroso. Eu não sei quanto... Eu não sei quanto a vocês. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que o 7-1 para mim é aquela história do World Trade Center, sabe? O que você estava fazendo na hora que o World Trade Center desabou? O 7-1 para mim, eu lembro exatamente o que eu estava fazendo, o que eu estava comendo, o que eu estava vestindo, aonde que para mim foi muito marcante, porque assim, ver aquela seleção um gol atrás do outro, a gente não acreditava no que estava vendo na televisão. Foi realmente muito doloroso. Você parar, né, e falar assim, o que é isso? Então, eu acho que não é ser rancoroso, mas já sendo, eu acho que precisa-se ainda mostrar mais. Precisa ser aquela seleção que não só joga bem, mas que joga bem, joga bonito, tem resultado,
se comporta bem extracampo. Então o Tite não recuperou a moral com a torcida cedeu a moral. Eu acho que, assim, tecnicamente, o Tite está fazendo um trabalho muito bem feito com a seleção brasileira. A parte do futebol, eu acho que ele está fazendo muito bem feito. E esse trabalho passa por tirar do Neymar essa responsabilidade Também. de ser a seleção sozinho? Também, mas não acredito que isso seja o principal, porque todas as seleções tiveram seus Neymar. Se você voltar lá atrás, em 1994 era o Romário. Né? Em 98 você tinha o Ronaldo Fenômeno, já era um nome. Em 2002 você já tinha outro nome. E aí vai. E daqui em 2024, 30 e 34, 38, a gente vai ter o novo Neymar, sempre vai ter. Alguém tem a responsa, né? Então, assim, não compromete. Eu acho que essa Neymar dependência foi algo criado pela mídia. Compromete no quesito tático. Compromete porque o Neymar é caçado, e o técnico que consegue aniquilar o Neymar, ele mata o meio de campo da seleção. Mas essa Neymar dependência que foi criada, eu acho que talvez... Tanto que a seleção jogou sem Neymar, jogou bem. Não foi aquela coisa de precisamos do Neymar. Com o Tite? Né? Eu acho que, assim, tecnicamente o Tite devolveu aquela credibilidade de você... Até porque não é nem questão de devolver a credibilidade. Quando você via um jogo da seleção brasileira pós o 7-1, que o Tite ainda não estava lá, você ficava meio assim, com medo, tipo assim, o que vai acontecer? Ou batia um certo desânimo de nem assistir os jogos da seleção. Exatamente. Eu acho que, já defendendo a minha ideia e discordando um pouco do Thiago, eu acho que essa vontade por parte do torcedor de acompanhar a seleção voltou depois de muito tempo. Não teve isso com o Dunga, com o Felipão menos ainda. Eu acho que voltou, mas não voltou como era antes. É isso que eu quero dizer. Sem dúvida. Sim. É um processo de recuperação. Cicatrização, né? Isso, eu acho que foi um corte muito profundo na história colocaram da a seleção faixinha lá brasileira. em cima. Passaram um remédio. Tá começando a cicatrizar. Foi ontem o 7-1, então... já vinha se desgastando. A torcida na Copa de 2014. Não se enfrentaram, né, inclusive. Na Alemanha, Brasil e Alemanha. Tem amistoso marcado Brasil e Alemanha em Berlim. Mas não se enfrentaram. Em amistoso, houve sim um jogo, se não me engano, acho que o Brasil ganhou de 4-2 pós-Copa. Eu não lembro do jogo. Não me lembro bem. Exatamente pelo fato das relações estarem cortadas a partir do 7-1, a gente não acompanhou. Né? Também, pode até ter sido por isso. Mas é muito interessante esse reflexo, porque ele é unânime. Sim. E falando ainda sobre essa Neymar dependência, será que o Neymar gostou disso? Porque o Neymar, ele é um jogador vaidoso, que ganha muito com o marketing, e agora, recentemente, teve um problema com o Cavani, o atacante uruguaio, lá, por causa disso, ele queria bater um pênalti, ele queria bater a falta. Será que essa Neymar dependência, o fim dela, vai diminuir talvez o futebol do Neymar? Eu acho que na seleção foi muito benéfico para ele. Quando ele estava sendo comandado pelo Dunga, Neymar foi o capitão na Copa América, não conseguiu suportar essa pressão, foi expulso em um dos jogos, não me recordo qual, mas foi uma pressão de capitão em que ele ainda não estava acostumado e nem é esse perfil do cara que é capitão. Se a gente for olhar os capitães que a seleção brasileira já teve, Cafu, enfim... Carlos Alberto Torres, são jogadores que pouco midiáticos, mas que dentro do grupo têm a confiança de todos. Neymar, por ser uma estrela, por ser um dos maiores jogadores do mundo, talvez não tenha essa adesão por parte de todos os jogadores da seleção brasileira e nem tenha essa proximidade tanto quanto um capitão como o Thiago Silva. Então essa Neymar dependência na seleção brasileira, ter tirado isso do peso das costas dele, acredito que tenha sido benéfico sim. Fez com que ele rendesse mais e menos preocupado em comandar o time, algo que ele, na minha opinião, não tem capacidade. Eu gosto de avaliar assim, o extracampo também. Eu acho que é preciso... Sem dúvida. Mais isso. Exatamente, é resultado disso. Então, eu acho que a gente também não pode esquecer que... Quantos anos o Neymar tem? 25. Né? Então, assim, querendo ou não, é um jovem, né? Eu sou mais velho que ele, não sei se conta a vocês, mas você entende o que se passa na cabeça desse jovem de 25 anos de idade? Acho que também tem muito isso também. Aos poucos ele vai amadurecendo, isso se reflete na postura dele dentro de campo, se reflete na postura dele com o grupo, e eu acho que toda e qualquer experiência que você vai adquirindo faz parte de um processo de evolução. Então, eu acho que o Neymar está evoluindo.
se ele, acho que talvez cobraram dele demais uma evolução que ele não tinha até então, né? Comum desse futebol que a cada dia mais cedo busca jovens habilidosos, sensatos, com experiência, né? Que é muito difícil. É difícil. Se encontrar. A pressão do Neymar, né? Só Hoje ele não vai falar agora nesse bloco, não. Já atrapalhei os dois, os outros do resto. Não, tem espaço para todo mundo. A pressão do Neymar na seleção brasileira já é gigantesca. Colocar algo a mais, uma faixa de capitão para ser o cara para amenizar discussões dentro do grupo. E ele é esquentado. Justamente não é um ele jogador. amenizar as discussões não é o jogador certo. Mas foi o que você falou é exatamente um reflexo do que o Alexandre falou. Isso, ele ter ganhado essas responsabilidades, fez ele ganhar experiência. Né? Ele está se portando bem na medida do possível. Belber, mas houve episódios A, B e C. Era o esperado para a experiência que ele tinha. Criou casca e eu continuo com a minha opinião. Não existe essa Neymar dependência. Quando se fala em Neymar dependência, fala-se muito mais em fatores extracampo, da personalidade Neymar, o como a seleção depende dessa personalidade, da marca Neymar, para ser um pouco exagerado, e eu acredito que exista uma dependência técnica. O Thiago foi muito feliz. Sempre há um que vai carregar essa responsabilidade. Acho que não há essa Neymar dependência. E quanto à questão dele com o Cavani, estranho seria se ele não pedisse para bater. Aí seria estranho. E aí porque ele não assumiu a responsabilidade. E o Cavani chegar e falar, não, tudo bem, Neymar, toma, fica à vontade, eu não quero artilharia, não, obrigado. Pô, tem Cavani e Neymar no time que briguem para bater o pênalti mesmo. A discussão é... se imagina um Atlético Cruzeiro com uma briga dessa, né? Estão pensando em artilharia lá no final da temporada e etc. Imagina um Atlético Cruzeiro com uma briga dessa, né? Espero ver isso ainda. Acho que essa discussão do Cavani e Neymar é se a briga deveria ser feita dentro ou fora de campo, né? Sim. E o Neymar já foi colocado nesse tipo de situação. No início, quando jogava no Santos, teve uma discussão com o Dorival Júnior em que ele pediu para bater o jogo, pediu para bater o pênalti, e o Dorival Júnior colocou o Marcel para bater. Naquele momento, o Neymar explodiu. Estava começando futebol com 19, 18 anos. 18 anos. Mas enfim, já passou por essa situação. Olha que análise legal que você está fazendo. Você lembra daquele comportamento dele? Como aquilo ali foi uma explosão, né? E agora ele chegou lá, aquela coisa de... Até com aquela malandragem típica do jogador brasileiro, eu acho que ele está... Creio eu que... muito se fala do Neymar, muito se cobra dele, e não se cobram dos outros também, como se cobra dele. Fala-se muito de Neymar e deixou o seu Paris Saint-Germain um pouco menor. O Paris Saint-Germain fez um grande investimento, trouxe o Neymar, trouxe o Mbappé, fez um grande investimento mesmo para tentar ganhar a Champions League. Ganha? Pelo silêncio, já vi que... Que pergunta fácil, né? Que pergunta fácil. Eu voltar para a Copa do Brasil, do Cruzeiro e Flamengo. E a gente estava receoso de responder Cruzeiro e Flamengo, hein? Eu acho que há mais times bem entrosados do que o Paris Saint-Germain para esse tipo de competição. Tem nome, tem estrutura para ganhar, mas... falta futebol. E falta confiança para jogar, por exemplo, no mata-mata de uma Liga dos Campeões, eu não apostaria as minhas fichas no PSG contra um Bayern de Munique. Falta camisa? Tradição? Não. Talvez falta tempo de preparo. O PSG vem se construindo aos poucos, e se a gente colocar esse PSG com times que já vêm com uma base bem estruturada, igual o Bayern de Munique, igual o Real Madrid, eu não colocaria as minhas fichas no PSG, no mata-mata da Liga dos Campeões, contra essas equipes que eu falei. Muito porque é um time ainda em formação, por mais que estrelado. E a Champions League tem a característica de não ser muito surpreendente. Ela é muito emocionante, às vezes, mas surpreendente nem tanto. Realmente. Eu, sinceramente, é uma pergunta que eu demoraria um mês para te responder, sabe? Com um mês fica fácil. É muito boa a sua pergunta, porque eu acho que está tão aberto ainda tudo, né? Eu acho que... Com certeza. Eu não sei, eu acredito que... Eu acredito que pode ser um candidato. Talvez ser o campeão, não, mas sabe aquela coisa de no ano que vem? Eu acredito muito... Eu falo isso, eu vou caçar uma briga aqui agora. Mas eu acredito no enfraquecimento do Barcelona e eu acredito num enfraquecimento do Real Madrid, não porque o Neymar saiu ou não, porque é natural do ciclo de todos os times, eles não conseguem. O Barcelona está aí há muito tempo tentando provar ao contrário, de que ele é um time forte, sempre será competitivo, papa todos os torneios, mas também não consegue.
Então, assim, eu acredito que há um ciclo, e esse ciclo ele é de altos e baixos. Eu acho mais fácil hoje uma queda de rendimento do Real Madrid, do Barcelona, de outros times, do próprio Bayern, né? Menos ainda, acredito, do que do Barcelona e do Real Madrid, e um surgimento expressivo do Paris Saint-Germain, mas não apostaria nele ainda não, como campeão não. Tá certo, pessoal. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Alexandre, Welber, Thiago. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero contar com vocês numa próxima oportunidade. O Ensaio Esportivo fica por aqui. Até a próxima.